Olá, pessoal. Pessoal, nessa aula eu trago algumas questões de soluções, tá? Preste bastante atenção, porque assim, são questões que caíram em edições do Enem anteriores, mas também trago também de outras bancas, tá certo, pessoal? Então fiquem ligados, são questões que assim, nível muito bom, inclusive, e peço muita atenção de vocês para que vocês matem também essas questões. Vamos lá, vamos para a primeira questão. Ao colocar um copo de açúcar, né, na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece, né, ao se adicionar um pouquinho, e aí ele dá, né, gente? Aquele enunciado do Enem que ele sempre traz, inicial. Só que, veja aqui comigo. Suponha aqui que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tem que utilizar 3,42 gramas de sacarose, tá? Que tem a massa molar 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml, qual é a concentração final, gente, em mol por litro? Gente, falou em mol por litro, molaridade. Pode esquecer disso não. Fórmula de molaridade é o que? Massa, né? Sobre massa molar vezes o volume em litros. Cuidado, viu? Em litros. Ou seja, a mesma coisa que molaridade é igual ao número de mols sobre o volume em litros. Então, pessoal, a molaridade aí é igual ao quê? Qual é a massa dele? 3,42. Estou fazendo com o mouse, viu? Aí vocês fazem bem certinho. Aí veja, 342, né? Ou perdão, 342 vezes 0,05. Aí você pode dizer, por que 0,05? Porque o volume aqui, ó, tá em ml, ele não pode ser em ml, ele tem que ser em litros. Logo, gente, a molaridade é 3,42 dividido por quanto? Por 17,1. Logo, a molaridade, quando eu dividir esses dois aqui, vai dar o quê? Letra B, 0,02, tá bom? Próxima questão, essa aqui é pegada, viu, gente? A varfarina é um fármaco que diminui a agregação, né, plaquetária, por isso é utilizada como, né, anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1 grama por litro. Né? Entretanto, com concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem causar o que? Hemorragias. Né? As moléculas, vou até pegar a canetinha aqui, as moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço, né, intravascular e desenvolvidas exclusivamente no plasma, que representa o quê? 60% do sangue em volume. Em um medicamento, né, a varfarina é administrada com uma via intravenosa, de forma que a solução aquosa com concentração de quê? 3 miligramas, né, a cada ml. Um indivíduo adulto, ó, com volume total, se ligue nessa palavra, total, de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual o máximo de volume, né, de solução do medicamento que pode ser administrado para esse indivíduo? Eita! Então, qual é a primeira coisa que eu tenho? Então, primeiro é o total, gente, ó. 5 litros, né? Foi o que a gente viu, é o total, ou seja, é o 100%. Só que qual é a porcentagem que ele disse aqui? 60%. 60% dá quanto, hein, gente? Ó, quantos litros? Faço, ó, 60 vezes 5 dá o quê? 300. 300 dividido por 100 dá quanto? X é igual a 3 litros. Opa, já descobri aqui. Só que agora, gente, ele diz o seguinte, ó. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 gramas por ml desse fármaco ficam retidas. Ou seja, o que é que eu tenho que saber aí? Veja, 4 miligramas, né? Corresponde ao quê? A 1 litro, né? Lembre, ó, miligrama por litro, ou seja, a cada litro. Miligrama por litro. Ou seja,
quantos litros, né? Quantos litros seriam... Não, perdão, 3 litros, né? Que foi o que a gente descobriu aqui. 3 litros seriam quantos miligramas? Ou seja, meio pelos extremos. Ou seja, X é igual a quanto, galera? A 12. 12 miligramas. Olha até aí tá fácil, não tá? Agora é muito fácil, gente. O que ele quer saber é o seguinte: qual é o máximo de volume? Ele quer saber o volume. Qual o máximo de volume da solução em medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela intravenosa. Então veja, olha, é 3 miligramas por ml, não é isso? Então 3 miligramas é para 1 ml, correto? Aí o que é que eu quero saber? 12 miligramas, que foi o que eu achei aqui. 12. Perdão, aqui é 3 miligramas, viu? E 12 miligramas são quantos ml? Meio pelos extremos, x é igual ao quê? A 12 dividido por 3. Logo, x é igual a 4. Logo, opção D, gente. Nível bom essa questão, viu? Se liguem nela. Outra, supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria qual? Preste bem atenção aqui, ó. Galera, aqui eu tenho a concentração de álcool, tá? A concentração de álcool no sangue em determinado tempo, correto? Show de bola. Só que o que é que eu tenho que me ligar aí, galerinha? Veja, qual a melhor alternativa aqui que se encaixa? A melhor alternativa que se encaixa é a alternativa D. Aí vamos explicar o porquê. Veja, aqui eu tá tendo uma certa concentração, tá certo? Em diferentes quantidades, vocês estão vendo, né? Quantidades, ó, diferentes, tá certo? Ao longo do tempo, ou seja, é uma estimativa de tempo necessário para quê? Para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Tranquilo? Questão boa. Ó, essa daqui, ó, essa questão aqui. Considera a fórmula estrutural do ácido, né? O que é que ele quer saber aqui, galera? Um comprimido efervescente contendo 1 grama de vitamina C foi dissolvido em água, de modo a obter-se o quê? 200 ml. A concentração de ácido na solução é aproximadamente quanto? Ah, gente, aqui você tem que fazer a fórmula molecular. Ó, toda dobrinha que tem aqui é um carbono. Carbono, 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 carbono. Esse é carbono e esse é carbono. Então, conte a quantidade de carbono que eu tenho, oxigênio e hidrogênio. Então, quando vocês contarem isso, vocês vão ter que eu vou ter 6 carbono, né? 8 hidrogênio e quantos oxigênio? Ó, oxigênio eu vou ter quantos? Eu vou ter 6, né? Ou seja, aí vai ser o quê? 12 vezes 6. 12 por quê? Porque é a massa do carbono, né? Hidrogênio é 1 mais 1 vezes 8 mais 6 vezes 16. Por que 16? Porque é a massa do oxigênio. Quando eu fizer a multiplicação, gente, e somar tudo aqui, vai dar quanto? 176. Então, notem uma coisa. Ó, não é mol por litro, então 1 mol, tá? 1 mol é para 176. E o que eu quero saber é o seguinte. 1 grama equivale... e 1 grama aqui equivale a quantos mols? Porque eu quero saber mol por litro. Então, quando eu fizer aqui, vai dar o quê? X é igual a 0,0057. Bom, achei a minha resposta? Não. Achei aqui a quantidade de mol. Agora eu tenho que relacionar ele com quem? Com volume, ou seja, esse daqui está para 0,2 litros. Por que 2 litros? Sempre transformar ml em litros. Ou seja, e para 1 litro? Isso aqui corresponde a quanto?
Ou seja, quando eu faço aqui meio pelos extremos, vocês vão encontrar aproximadamente quanto, gente? Aproximadamente 0,03. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Ó, próxima questão. Para finalizar aqui, ó. Considere 2 latas do mesmo refrigerante, aquela questão do Diet Light, ó. O que é que ele está dizendo? Uma versão Diet e outra versão comum. Ambas contêm o mesmo volume, que é quanto? 300 ml. Aí o que é que ele está dizendo? Ó, ele está dando aqui a massa do comum e a massa do Diet. Ele diz, para esses dados, pode-se concluir que a massa, ou a concentração em grama por litro desse refrigerante, ó, comum é de quanto? Veja, qual é a de primeiro? Eu tenho que saber o seguinte, qual a diferença entre o comum e o Diet? Vocês concordam aqui que é de 15 gramas, a diferença entre um e outro é de 15 gramas, certo? Beleza. 15 gramas, ó, 15 gramas. Então, gente, nota aqui uma coisinha, 15 gramas é a diferença entre o comum e o Diet, tá bom? Ele diz o seguinte, qual a concentração em grama por litro? Ou seja, para 1 litro, então 15 vezes 300 é quanto? 0,3, correto? Ou seja, vamos lá. 3 vezes 5, 15. A 1. 1 vezes 3, 3. E 1, 4. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. Aí você poderia achar que era assim, ó. 5, 4, 0. Tá correto isso aqui? Não, viu, galera? Não multiplica assim, não. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Ó, 15 gramas, ó. Porque muita gente pensava que ia ser o seguinte, ó. 15 gramas é para 1 litro. E 0,3 faz meio pelos extremos. Tá errado isso daqui, tá bom? Isso aqui tá errado. Ou seja, 15 gramas é para 300. Correto? Ou seja, gente, e para 1 litro? Corresponde a quanto? Agora sim, presta bem atenção aqui, ó. Presta bem atenção aqui. Deu para compreender? 15 gramas é para 300 ml, ou seja, 0,3 litros. E para 1 litro? Ó, e para 1 litro é quanto? Meio pelos extremos, ou seja, 0,3x é igual a 15. Tá tranquilo? X é igual a 15 dividido por 0,3. Então, x aqui, ó, nessa vírgula, ó, elimina a vírgula, acrescenta zero aqui. 150 por 3 dá quanto? 50. Aqui sim tá certo. A alternativa é 50. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula. Tá bom? Obrigado. Se inscrevam aí.